Olá, está no ar o ES em Debate. Você sabe o que é o parto humanizado? Este é o tema do programa de hoje. O nascimento de uma criança é um evento marcante na vida da mulher. E para vivenciar este momento em toda a sua plenitude, muitas mulheres estão lutando pelo direito à humanização do parto. E para discutir o parto humanizado, nós estamos recebendo aqui no programa a Cristiane Kondo, que é psicóloga, doula e ativista pelo parto humanizado. Ela faz parte da rede de mulheres do grupo Parto do Princípio. E também a Tanila Morim, que é enfermeira obstetra e membro do grupo Zalica. Cristiane, eu começo com você, te perguntando sobre essa sua atuação no grupo Parto do Princípio, né? Uma rede de mulheres que luta pela maternidade ativa. O que é a maternidade ativa? Então, maternidade ativa é quando as mulheres elas estão ativamente trabalhando na maternidade, elas não estão sendo forçadas, subjugadas, elas não estão submissas, né? Quando a gente escolhe, quando a gente se informa, quando a gente procura saber, a gente procura nossas opções, quais alternativas a gente tem, tanto para o parto, para o nascimento, para a amamentação, quanto para toda a maternidade. É uma liberdade de escolha, então. E se escolhe o quê? Onde você quer ter o filho, com quem? Então, a mulher devia, porque a gente tem leis que dizem que nós temos direito a escolher onde a gente quer ganhar o neném, como a gente quer ganhar o neném, que posição que é melhor para o parto, com quem a gente pode estar. E a gente também tem o direito de ser informado sobre tudo, sobre todos os procedimentos. Nós temos direito a ser esclarecidas, né, a ter o consentimento, né, e ter um respeito a todo um processo. Isso é o parto humanizado? Parto humanizado, hoje a gente tem visto vários enfoques de o que seria um parto humanizado, né? E tem várias interpretações do que seria isso, assim. Humanização do parto é um movimento que veio agora, porque o parto ele se tornou um processo muito, como é que se diz? Hospitalocêntrico. Um processo muito hospitalocêntrico, né? Porque o parto era um evento familiar. Aí passou a ser concentrado nos hospitais. O parto foi medicalizado, institucionalizado. Ele tinha que ser dentro do hospital, tinha que ser com assistência médica. E nesse processo, foi se perdendo muito do que é fisiológico, tendo muitas intervenções que hoje a gente já sabe que são desnecessárias, algumas são prejudiciais. Hoje a gente tem muitas pesquisas e a gente tem acesso às informações que essas intervenções são prejudiciais. Então, para ter um resgate, igual a gente está tendo um resgate do que seria um parto familiar, do que seria assim, o melhor para a mulher. Você diz que as intervenções podem ser prejudiciais. De que forma? As intervenções cirúrgicas, outro tipo de intervenção? Hoje a gente tem uma série de intervenções que são realizadas como rotina no hospital, para uma assistência ao parto, né? Soro de rotina, soro com ocitocina de rotina, episiotomia de rotina, que é aquele corte na vagina, que hoje a gente estima que são 94% dos partos normais no Brasil são com episiotomia, são com corte na vagina, que algumas vezes é feito sem anestesia. Na grande maioria das vezes é feito sem consentimento, sem esclarecimento da mulher. E isso não é humano. E que causa uma série de complicações para aquela mulher. Isso seria o parto desumanizado, então? Então, né? Dentro desse colocar a conceito mulher aqui. nessa escalada de rotinas que não se observa a individualidade, que não respeita o que é melhor para cada mulher, que não respeita o evento do parto como um todo. Não é só o corpo. É uma criança que está nascendo, é uma mãe que está nascendo, é uma família que está nascendo. Ela não pode estar sozinha. A gente tem lei dizendo que a gente tem direito a ter uma companhia de livre escolha da mulher. Por que ela está sozinha no parto? A gente tem leis falando que ela tem direito a ter um esclarecimento sobre os procedimentos, ser chamada pelo nome. E esse grupo que você participa, ele promove a divulgação das gente, leis, ele procura informar as mulheres, então, né, as gestantes, sobre os direitos. A gente tenta divulgar os nossos direitos enquanto mulheres nessa assistência ao parto, nessa questão do parto em si. Já que você falou de leis, eu vou perguntar à Tanila, que é enfermeira obstetra, sobre aquela marcha pelo parto humanizado, Tanila, que aconteceu
no Rio de Janeiro e em todo o Brasil simultaneamente, né? Isso. A marcha foi contra as resoluções do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que proibiu que médicos, né, proibiu médicos de atuar nas equipes de parto domiciliar ou integrar quadros hospitalares de suporte, que tudo faz parte ali do parto humanizado. Exatamente. Não é isso? E o Conselho Regional de Enfermagem foi contra essas resoluções do Conselho de Medicina, né? Como é tratado esse assunto? Você é enfermeira, como que o Conselho aqui no Espírito Santo trata essa questão? Como você vê toda essa luta das mulheres em busca do parto humanizado, né? Então, acredito que a nossa luta inicial, a nossa base de tudo é resgatar esse protagonismo da mulher, né? Acho que isso é a base da gente. É como a Cristiane falou, é trazer novamente, né, o que era familiar, né? O que era familiar para dentro da casa, né, num parto domiciliar, ou para dentro de um hospital, num parto hospitalar, desde que sejam humanizados, independente do local. Isso é bom esclarecer, porque eu até tive essa dúvida, né? A gente conversou previamente, antes de começar a gravar o programa, e na conversa com a Tanila surgiu essa dúvida. Eu acabei confundindo parto humanizado com parto doméstico. O que é realmente... Domiciliar, né? Melhor dizendo. O que é realmente uma verdade. Você não foi a primeira, espero que seja uma das últimas, né? Mas as pessoas têm esse hábito realmente de confundir parto humanizado com parto domiciliar. O parto humanizado, ele vai acontecer, ele deve acontecer, independente do local, seja no domicílio ou seja no hospital. A partir do momento que pessoas humanas assistem o parto, assistem esse movimento do parto, presume-se que seja humanizado. Mas não é bem isso que a gente tem visto ultimamente. Então, é dar o respeito a ela e a liberdade de escolha. É isso a nossa luta dentro da humanização do parto. Então, acredito que, voltando à sua pergunta inicial, o Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado, ele super apoiou a gente nessa marcha que aconteceu em agosto a nível nacional. E o apoio foi de que forma? Não, eles compreendem sim que o profissional enfermeiro, obstetra, que faz uma especialização em obstetrícia dentro da enfermagem, que é capaz, dentro da sua resolução, de realizar partos sem distócia, né, partos de baixo risco, que ele possa sim realizar esses partos e que entende que hoje a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa ter uma retaguarda hospitalar para, no caso de uma necessidade, ou até mesmo realizar esses partos naturais no hospital. Então, ele está apoiando e está realmente contra o Conselho Regional de Medicina em todo esse movimento social, porque foi um movimento social de mulheres do Brasil inteiro que se movimentaram em protagonizando o seu próprio corpo de lutar. Não, realmente, bom, se o corpo é meu, por que o parto não tem que ser meu? Né? Então, acredito que houve um movimento de reconstruirmos nós mesmos. Tecnicamente, como é que funciona o parto humanizado, tanto domiciliar quanto hospitalar? Bom, acredito assim que o princípio do parto humanizado deve começar dentro da mulher. Então, tecnicamente, os profissionais que lidam com isso, eles têm que informar essa mulher. Como a Cristiane bem falou, rotina, ela deve acontecer e é importante, mas dentro da individualidade de cada um. Então, os profissionais, eles têm que esclarecer o que é um parto, o que é o evento do parto, qual é a fisiologia disso aí. Então, a partir do momento que os profissionais capacitam essas mulheres a se autoesclarecerem realmente do que funciona, a se empoderarem, tomarem consciência do corpo delas, 50% do parto humanizado já aconteceu. O que é os outros 50%? Somos nós, profissionais, que estamos ali assistindo aquele evento. Bom, se eu estou com frio, por que eu não posso baixar um ar-condicionado? Se eu sou friorenta. Mas eu gosto de parir no escuro. Por que não podemos fazer dessa forma? Então, acredito que humanizar é respeitar vontades. É o direito de escolha da mulher. Exatamente. Da melhor situação para ela ter o filho ali naquele momento. Inclusive, o direito de escolha que ele foi tolhido junto ao Conselho Regional de Medicina. Bom, se eu quero parir sob a assistência de um enfermeiro obstetra, que eu tenha esse direito. Mas se eu escolho parir com uma parteira, que eu tenha esse direito. O SUS hoje capacita as parteiras para isso. Então, acho que a gente tem que ter o direito de escolher com quem a gente quer parir,
Quem que a gente quer que assista ao nosso maior evento, que é o parto, né? E o que deve ser feito com a gente. Ele preconiza o parto normal, o parto humanizado? Isso, a gente preconiza o parto natural. Acho que tem que ser natural, né? Não que não há uma humanização numa cesariana, né? Numa cirurgia cesariana. A gente pode humanizar uma cirurgia cesariana. Porém, a cesariana é uma cirurgia, não é um parto. Então, existe uma certa diferença aí no que? O parto humanizado, entende-se sim que ele seja normal, entende-se que ele seja natural. Mas, como eu falei, são humanos que estão ali assistindo. Então, a gente vai humanizar os dois, independente disso aí. Acredito que uma necessidade de evolução para uma cesariana consciente, né? Há sim a possibilidade. Por exemplo, mulheres que têm problemas durante a gravidez com pressão alta, né? Comprovadamente necessária uma cesárea, por que a gente não pode humanizar essa cesárea? Agora, claro que a gente faz a proposta de que a mulher tem que parir naturalmente. O parto normal. Parir naturalmente seria o parto normal, Exatamente. Então. E aí pode acontecer de começar todo aquele processo para que haja o parto normal e no final não dá certo e aí a mulher ser obrigada a fazer uma cesariana. Eu acho que claro que pode, né? Acho que na vida a gente corre risco para tudo, né? O parto é um risco, acho que a vida é um risco, né? Então, há sim a possibilidade tanto de uma cesariana acontecer e levar um óbito, como um parto normal. Né? Agora, hoje, a medicina, que é baseada em evidências, ela já realiza diversos estudos grandes, que estão aí hoje para estar embasando nós profissionais e nós mulheres também, porque aqui eu falo nas duas parcelas, na minha parcela mulher e na minha parcela profissional, de que o parto é um evento seguro, desde que ele seja consciente e informado, né? E quanto à experiência de vocês, Cristiane, como é que foi o parto da Ângela? Então, eu queria falar um pouco do parto humanizado, assim, dessa questão da cesárea e do parto. Que a gente acha também, assim, que se a mulher tiver acesso às informações, acesso às porcentagens dos riscos, quais são os riscos de ter uma cesárea sem indicação, sem necessidade, e qual que é o risco de ter um parto normal. Se você soubesse que você tem muito mais risco de ter um bebê que vai para uma UTI neonatal assim que nascer, se você soubesse que seu bebê pode correr um risco de nascer prematuro e ter sequela para o resto da sua vida, porque ele foi tirado antes do tempo, porque o seu médico resolveu agendar a sua cesárea, você escolheria o quê? Você teria a opção de escolha? É verdade. Por que as mulheres hoje não podem escolher? Porque elas não têm acesso a essas informações. Onde é que entra aí, né, a capacidade... não é nem a capacidade, mas onde é que entra aí a ética profissional. Porque também é um pouco de ética profissional. Né? A gente tem que informar. Acredito que nós, enquanto profissionais, a gente tem que ser real e tem que passar isso aí. Em que momento isso se perdeu, na opinião de vocês? Olha, eu acredito que a partir do momento que se medicalizou esse cenário do parto, houve uma perda da identidade da mulher como protagonista e capaz desse evento. E eu acredito que, infelizmente, isso já tem alguns anos, né? Alguns bons anos. Então, quando se institucionalizou o parto, a gente já sabe que se uma mulher for tirada do seu parto, do seu ambiente, se ela for colocada num ambiente hostil, como os animais, assim, se tiver um animal em trabalho de parto, se a gente tira o animal do seu ambiente de conforto, se a gente ameaça, se a gente deixar ele numa situação constrangedora, ele fica acuado. O trabalho de parto ele não evolui não da flui, mesma né? forma. E as mulheres não é diferente. A gente tem pesquisas falando que se a mulher se sentir confortável, se ela se sentir segura, se ela tiver uma assistência adequada, ela consegue ter resultados muito melhores. Porque hoje a gente ainda tem mulher que ainda tem que ser internada sem acompanhante, tem que ficar pelada, tem que ter uma assistência agressiva, hostil, com pessoas que humilham. Isso acontece, né? Acontece, é comum de acontecer, hoje é a realidade do parto. Bom, eu vou precisar interromper o programa para fazer um intervalo, mas continue acompanhando a ESA em Debate.
O ES em Debate está de volta e hoje estamos discutindo o parto humanizado. As nossas convidadas são a Cristiane Condo, que é psicóloga, doula e ativista pelo parto humanizado, e a enfermeira obstetra Tanila Amorim. Tanila, com relação aos partos de baixo risco, a cesariana, ela pode trazer um prejuízo numa situação dessa? Acredito que sim, né? Com certeza, um parto que é de baixo risco, entende-se que ele seja um parto de evolução normal, de uma evolução natural. Então, a cesariana, a partir do momento que não é um parto, é uma cirurgia, cirurgia é para tratar uma patologia, então acredito que vá sim, né, levar alguns prejuízos. A gente fala que o parto de baixo risco, ele evolui normalmente, naturalmente, como eu falei anteriormente, mas se você marca uma cirurgia, um dos riscos é se marcar uma cirurgia. Agendar uma cirurgia. Né? Além de uma falta de respeito com a mulher, além de quebrar um direito que é dela, né? De deixar o parto transcorrer naturalmente, tem também a questão do risco para aquele binômio que a gente chama de mãe e bebê. Um deles, por exemplo, é o atraso no aleitamento materno. Né? Hoje a gente tem muitos estudos que comprovam que um parto, quando acontece de ser uma cesariana, ele atrasa o aleitamento materno. Como? Como assim? O aleitamento materno, as diversas formas tecnológicas inseridas num parto cesariano, eles vão interferir na injeção daquele leite, na produção daquele leite, eles vão interferir naquele processo todo de aleitamento. Fora tudo isso, que é a parte técnica, tem a parte fisiológica da mulher. Se ela passa uma cesariana, se ela sai do seu natural, da sua evolução natural, ela deixa de liberar, em quantidade necessária e fisiológica, o hormônio do amor, que é a ocitocina. Ela deixa de liberar com isso o natural da amamentação. Então, passa a precisar da técnica. E aí a gente tem uma evolução para um aleitamento artificial. O que pode trazer prejuízo para o bebê. Exatamente. Também, né? Eu conheço mulheres que fizeram cesariana e não conseguiram amamentar. Exato. Não é regra. Tá ou amamentaram pouquíssimo tempo. Exatamente. Não é regra, não é que todas as mulheres que realizem uma cesariana não amamentem. Mas os estudos estão aí para comprovar que é um fator complicador. A chance disso acontecer é maior. Claro, e é um estabelecimento, tipo de parto, né? Exatamente. O estabelecimento de vínculo, ele é feito assim que o bebê sai. Nasceu, a mulher pariu, automaticamente ela vai pegar aquele bebê, eles vão sentir um cheiro do outro, eles vão estar sentindo a respiração um do outro, e ali aquele processo vai se construindo. É como a Cristiane falou, há um nascimento ali não só do bebê, há um nascimento daquela mãe. Por mais que seja o 10º filho, cada filho é um filho, cada maternidade é uma maternidade. Cada parto é um parto. Exatamente, cada parto é um parto. Dizem que uma gestação não é igual à outra, né? Não tem nenhum igual aqui, né? Mesma coisa na gestação. E por que a cesariana, nos últimos anos, né, os partos de cesariana passaram a ser a única opção de muitos médicos? Pelo menos aqui no Brasil, né? Cesariana é muito difundida. Olha só, o que se acredita, né, é que há uma conveniência médica nisso aí. É uma conveniência, acredita-se que seja de conveniência, né? Acredito que o profissional médico seria a pessoa mais indicada para estar respondendo essa pergunta. Haja vista, as marcações são feitas por eles, né? Então, se ele pode realizar 10 cesáreas, ele vai ganhar por 10 cesáreas. Mas um parto normal, de evolução natural, ele vai realizar 1, 2 nesse mesmo tempo. Então, assim, há possibilidade dele marcar, agendar esse parto, e nesse interregno ele vai fazendo uma consulta, ele vai cuidando da vida pessoal, enfim. Há uma questão de valor por trás disso também. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho das doulas. Né, Cristiane, você é psicóloga, doula e ativista pelo parto humanizado, como a gente falou. Agora, doula não é ainda um termo muito conhecido da gente, né? Não está muito presente na nossa cultura, né? Chama atenção. O que é o trabalho de uma doula? O que é ser uma doula? Doula é aquela mulher que está junto com a gente no parto. Antigamente era uma mãe, era uma avó, uma prima, que a gente sabia que podia contar com ela, que ela já tinha tido muitos filhos. E ela ficava ali fazendo um apoio. É a experiência.
né? Ela tinha uma experiência, ela sabia como é que era o parto e ela estava dando um apoio emocional e físico no parto. Mas só no parto e durante toda a gestação? Durante a gestação também, porque era uma pessoa de referência da família. E isso foi se perdendo com os anos, quando o parto foi institucionalizado. E agora a gente está tentando resgatar A figura da doula, né? a figura da doula. Que é uma do acompanhante, do então. parto, que é comprovadamente responsável pelo método natural de alívio da dor. Né? A gente tem hoje na figura humana, né, da doula, ou de um acompanhante de parto também, que está ali como aquele remédio, aquele anestésico, só que de uma forma natural. O que é isso? Você vai estar no seu maior evento, que seria o parto, e essa figura que está ali lhe apoiando, que está ali lhe incentivando, que está lhe escutando, que está dividindo com você todo esse momento, ela vai estar fazendo o papel do analgésico. Mas é natural. Ela traz uma segurança, Isso, né? exatamente. É natural, é respeitoso, não vai atrapalhar ninguém. Pelo contrário, a figura da doula, ela só vai auxiliar esse processo. Inclusive, beneficamente para o profissional que vai estar assistindo o parto, profissional médico ou enfermeiro obstetra. Porque a gente vai poder estar contando com esse profissional, com a doula, para estar ali no lado daquela mulher. Eu ia te perguntar como é que funciona a participação da doula na hora mesmo ali do parto, com relação a vocês, profissionais da saúde, né? Então, pra gente... Ajuda vocês também, não só a gestante, Nossa Senhora, né? ajuda muito a gente. Pra gente é uma maravilha ter uma pessoa ali do lado daquela gestante que segure a mão dela na hora que ela quiser. Que isso vocês não vão poder fazer ali durante o parto, né? Às vezes podemos sim fazer, mas às vezes, aliás, como nós, na grande maioria das vezes, estamos ali com uma grande equipe, ou então estamos no plantão, enfim, a doula, quando ela está ali de exclusiva daquela mulher, está de exclusividade para aquela mulher, ela pode estar auxiliando aquela mulher nos seus valores mais íntimos, como, por exemplo, eu quero gritar, eu quero cantar, vamos cantar junto. Que mal há nisso para nós profissionais? Mal nenhum, mas para aquela mulher tem um valor sobre-humano. Tem um valor sobre-humano, está ali naquele momento que é especial para ela, está cantando a música que ela quer. Isso pode parecer pejorativo? Tá, pode até para algumas pessoas, mas se quando a gente volta, vira os olhos aqui, olha para dentro da gente, isso aqui é fundamental. Como é que foi, Cristiane? Como é que é a sua experiência como doula? Você já deve ter acompanhado, né? Muitas mulheres. É fantástico quando a gente pode estar lá dando um apoio, dando uma massagem, dando um abraço, sendo um ponto de segurança que alivia com certeza a dor. Realmente a mulher se sente muito mais confiante. E é uma peça fundamental. Acho que a gente nunca devia ter perdido essa figura, né? Você teve uma doula te acompanhando quando você teve a sua bebê? Então, do meu filho, sim. Era uma amiga de infância, que ela é uma enfermeira, era um fisioterapeuta, e ela ficou comigo. E qualquer um pode ser uma doula? Como é que funciona essa parte da qualificação? Então, hoje a gente tem os acompanhantes de parto, que a mulher escolhe alguém do seu círculo familiar, do seu, né, que tem a maior afinidade para ser seu acompanhante no parto. E tem as doulas capacitadas, que elas recebem formação sobre como proceder no parto, como é que é um parto, como realizar a preparação para o parto, quais são as técnicas de alívio da dor, né? Que a gente já tem acesso a várias técnicas de alívio natural, né? São técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Massagem, banho, exercícios, posturas, né? Algumas posições, enfim, uma abordagem de como, né, tá apoiando efetivamente aquela mulher sem atrapalhar. Porque a gente sabe que tem muita gente que tenta ajudar e atrapalha. Então, as doulas capacitadas não, elas têm uma capacitação para saber como atuar no parto. O trabalho da doula é voluntário? Tem doulas voluntárias e tem doulas que não têm um trabalho contratado pela gestante. Pode ser remunerado esse trabalho, então. Sim. E essa capacitação é feita onde? Para quem estiver assistindo o programa, tiver interesse até em se tornar uma doula, né? Vai ter um curso agora de doulas, vai ser aqui em Vitória pela primeira vez, é realizado pelo Gama, pela Maternidade Ativa. www.maternidadeativa.com. É um grupo? É um grupo de São Paulo. Posso falar o site? Pode. É www.maternidadeativa.com.br. E lá a gente vai ter um grupo que já realiza capacitação de várias doulas do Brasil. Costumam ser em São Paulo
E dessa vez vai ser aqui em Vitória. Ainda tem os cursos online oferecidos pela ONG Amigas do Parto e também por um outro grupo chamado ANDO. Eles também realizam capacitação de doulas. Então, acredito que hoje o profissional que tem uma identificação com a doulagem, que a gente chama, ele pode estar se capacitando, se não quiser ir a São Paulo, se não quiser vir a Vitória, mas nós temos em outros locais, né? Acho que a gama né, de oportunidades hoje é grande para isso. E a mulher, a gestante que deseja ter uma doula acompanhando-a, né, neste momento, como é que procede? Procura onde? Como é que funciona? Então, não existe assim um local específico aonde você procurar todas as doulas. Os hospitais oferecem? Infelizmente não oferecem o serviço e isso ainda é uma grande luta e uma grande busca nossa. Outra luta, né? Outra, mais uma das nossas, porque eu acredito que a marcha pela humanização do parto, ele também prevê isso aí. É o direito ao acompanhante e que esse acompanhante possa ser uma doula e que essa doula possa estar no hospital e atuar como doula naquele hospital. Isso a gente não tem. Não é aberto a isso aí. Os hospitais, eles não são abertos à presença de um profissional que seja fora do seu corpo clínico. Sim. Eu falo porque eu mesma acompanho trabalhos de parto domiciliar e quando eu saio do domicílio para ir para o hospital, chega no hospital, eu fico engessada. Porque eu não faço parte do corpo clínico daquele hospital, eu não posso atuar. Então, hoje, uma das grandes lutas da gente com as doulas é trazer elas para o cenário do hospital e fazer com que elas atuem realmente lá dentro. E aqui no Espírito Santo isso não existe. E a gestante também, ela tem que brigar por isso, né, Cristiane? Também tem a questão da iniciativa da própria mulher, né? De batalhar pela presença da doula ali junto com ela, né? Então, é triste, né? Assim, no parto, a gente ter que brigar por um direito nosso de ter um acompanhante no parto. Por que a mulher hoje tem que brigar tanto na assistência pública e na assistência privada? Por que a gente tem que brigar por um direito que é garantido por lei? Por que a gente tem hospitais que não respeitam sequer a legislação mínima, que é a RDC 36 da Anvisa? Por que a gente tem hospitais privados e públicos que não tem anestesista de plantão? E naquele Quando momento a gente tem uma cesárea de emergência, quanto tempo demora o anestesista para chegar? E é como o Kiki falou, naquele momento do parto, que é o nosso evento maior, por que a gente tem que parar para brigar? Isso tinha que ser lei, isso tinha que ser básico. Oferecido, né? Exatamente. Isso é um serviço básico. Né? Acredito que seria um serviço básico. Para a gente encerrar, que nosso tempo já está se esgotando, eu vou pedir para você dizer o que é o Grupo Zalica. Você faz parte desse grupo, né? Isso, exatamente. O Grupo Zalica, na verdade, Zalica, que somos nós, 3 mães, 3 mulheres, nós defendemos a maternidade, o parto e a infância. Nós somos virtuais e presenciais quando a mulher tem a necessidade. Então, nós estamos no www.zalica.com.br e nos discussões nos grupos do Facebook. E Zalica significa o quê? Zalica significa bem-nascido, na língua africana. E doula significa o quê, Cristiane? A palavra? É doula no grego, que é a mulher que serve, que é essa mulher que ficava na assistência ao parto, dando apoio emocional e físico à mulher. E o contato do grupo Parto do Princípio, Cristiane, você pode deixar também pra gente. Então, o Parto do Princípio tem um site www.partodoprincipio.com.br e tem os grupos no Facebook também. E as discussões são intensas, infinitas, né, Cristiane? Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui, a Cristiane Condo, que é psicóloga, doula e ativista pelo parto humanizado, e a Tanila Amorim, que é enfermeira obstetra e membro do grupo Zalica. Nós discutimos hoje o parto humanizado aqui no ES em Debate. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.